Sociedade de Ação também no site. Baixe o aplicativo da Vale TV para o seu aparelho eletrônico em sistema Android. É outra opção bastante interessante. Você tem tablet, tem algum aparelho celular, algum aparelho eletrônico que é de sistema Android, baixe o aplicativo e leve para onde você estiver a Vale TV através do aplicativo Android. Nosso programa sempre em nome dos nossos parceiros culturais, Chico Ferraz Automóveis, Chico Ferraz na Avenida Pedro Adamos Filho, 3921. Chico Ferraz Automóveis, Chico Ferraz, Alex, lá no bairro Pátria Nova, grande Alex, nosso técnico, competente técnico, colocando a imagem de Chico Ferraz e seus automóveis e consórcios. Se você pretende fazer um consórcio, não deixe de ir na Avenida Pedro Adamos Filho, 3921, tomar um cafezinho ou ligar para o 3065-1107. 3065-1107. Obrigado, Chico. Chico Ferraz, Automóveis e Consórcios. Então, prazer de receber na nossa Sociedade de Ação de hoje mais uma guerreira do bem que desde 1999 fundou e é presidente da Associação de Apoio aos Portadores de Mucoviscidose do Rio Grande do Sul. Elizabeth Bax, obrigado pela presença. Bom dia, é uma grande satisfação sempre estar aqui com vocês e principalmente nós só temos que agradecer a essa oportunidade que nós encontramos aqui. É um acolhimento, é muito bom estar aqui. Obrigada por isso. E é bom trazê-la porque eu sei da sua luta junto com outros pais, outros responsáveis, para remédios caríssimos para os portadores de fibrose cística. Primeiro, vamos explicar para o telespectador que não sabe o que é essa fibrose cística. A fibrose cística, na verdade, ela é uma doença genética altamente progressiva e altamente letal. Ela compromete o sistema respiratório, o sistema digestivo, é um defeito no cromossoma 7 e ela é passada tanto do gene da mãe como do gene do pai. Então, quando mãe e pai são portadores de um gene, automaticamente há, a cada gestação, 25% de chance dela ter fibrose cística. É um número alto, né? É um número alto, principalmente por se tratar de uma doença de origem caucasoide, ou seja, da raça branca, né? Isso não significa que nós não tenhamos a raça afro, que também nós temos negros com fibrose cística, mas se nós olharmos na árvore genealógica deles, a gente vai ver que eles tiveram sim aí uma interferência, né, da origem europeia. Como o Rio Grande do Sul, ele é basicamente imigrantes, né, da Europa, então automaticamente a gente tem na região do Rio Grande do Sul uma incidência muito maior dessa doença muito grave. No Brasil, o Rio Grande do Sul que é o que tem a maior... O Rio Grande do Sul, Brasil, mais ainda aqui na região sul, né? Então, São Paulo ali, região do Paraná, Santa Catarina e aqui o Rio Grande do Sul, a incidência é muito grande. A gente pode dizer que 1 a cada 1.500 nascidos vivos tem fibrose cística. Se não foi diagnosticado, mas deve ter a doença. E essa doença, quais são as características? Essa doença, na verdade, devido a um problema, né, num carregador de proteína, desse mau funcionamento genético, alguns órgãos são os mais afetados. Pulmões é o órgão mais afetado, pâncreas, fígado, sistema reprodutor, né? Então, o que vai acontecer, os sintomas dessa doença? Por esse pulmão não conseguir trabalhar direito, ele alojar muito muco, por isso que o nome da doença é mucoviscidose, muco viscoso. Há uma concentração maior de muco nesse pulmão, acarretando então em infecções respiratórias de repetição, né? O pâncreas, ele também tem os dutos pancreáticos, também são acumulados por esse muco viscoso, fazendo com que as enzimas responsáveis pela absorção de gorduras dos alimentos não possam se locomover
e fazer essa absorção no intestino delgado. Então, o que vai acontecer? Esse paciente ele vai ter uma perda de peso, porque ele está perdendo as gorduras. Assim como ele ingere o alimento, não acontece absorção no sistema digestivo, ele vai perder o alimento, essa gordura desse alimento, e essas vitaminas não vão ficar absorvidas no corpo dele, gerando então problemas, né, de má absorção, diarreia crônica, né, gordura nas fezes, dores abdominais e perda de peso. Né? Então, assim, a gente tem esses sintomas que são mais agravados. Com o tempo, o fígado, o sistema hepático também, já que nos dutos do sistema hepático também há uma concentração de muco viscoso, né? Então, automaticamente, esse fígado desse paciente, sistema hepático, também, progressivamente, ele vai apresentando problemas, podendo levar também a cirrose, né, e a outros problemas mais. Além desse pâncreas, com o tempo também pode levar a diabetes. Então, ela é uma doença sistêmica, porque ela compromete vários órgãos, altamente confundidos os sintomas com doenças habituais, tanto aqui no Brasil como no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, por causa do tempo frio, meu filho está apresentando asma, né, bronquite asmática. É uma das queixas que a gente vê muito quando não há o diagnóstico precoce do teste do pezinho. Então, ele tem bronquite asmática, mas é recorrente. Trata, novamente, apresenta pneumonias. O teste do pezinho, ele detecta a mucoviscidose? O teste do pezinho hoje, pelo SUS, desde 2005, detecta sim a fibrose cística. Primeiro, a gente tinha aqueles apenas pelo teste do pezinho plus, que era o particular. Hoje a gente tem esse diagnóstico, diagnosticou esse paciente, ele é logo encaminhado para equipes multidisciplinares. Em Porto Alegre a gente tem aqui que são os centros de referência que vão atender esse paciente, né? E que automaticamente ele já vai começar a fazer uso de um tratamento muito rigoroso desde o momento do diagnóstico, mesmo não tendo sintomas ainda, né? Ele vai precisar fazer uso daí de uma vasta gama de medicamentos e também de terapias, como fisioterapia e todo tipo de tratamento. Para tirar esse muco do pulmão, sim, né? O tratamento ele é baseado em 2 a 3 fisioterapias respiratórias. Cada fisioterapia respiratória requer um tempo de mais ou menos 1 hora. Nossa. Porque ele vai ter que nebulizar. Todo dia? Sim, ele vai nebulizar com solução hipersalina, depois ele vai nebulizar com outro medicamento mucolítico para romper as cadeias desse muco viscoso, o DNA dessas cadeias desse muco viscoso. Aí ele vai fazer muitos exercícios com máscaras, né, para tirar para fora esse muco alojado, que se aloja diariamente. Todo dia eles têm secreção. Né? Todo dia eles estão cheios dessa secreção e automaticamente vai ser aquele paciente, aquela pessoa que tu vai ver que está sempre, né, com tosse, isso e aquilo. Então, ele tem que limpar esse pulmão 2 a 3 vezes por dia e vai criar mais no outro dia. Né? Então, ele vai depois fazer todo esse esforço para pôr para fora, expectorar, e aí depois ele vai nebulizar de novo com antibiótico, que esse antibiótico vai entrar nesse pulmão e vai proteger ele de bactérias que adoram um pulmão úmido, cheio de secreção. Imagina, e começam a colonizar, e aí começa a doença respiratória e vai agravando. E me causa mais preocupação, os médicos estão preparados para detectar essa doença? Hoje, pelo teste do pezinho, eles são obrigados, o pediatra normal, a ver. Imagina um tempo atrás, que tu tinha sintomas e tu não tinha um... Teste de pezinho desde 2005, né? A gente ainda tem pacientes velhos que estão chegando para nós, claro, que não fizeram, com o pulmão bastante comprometido, com a saúde bastante comprometida. Então, o que a gente vê? Ainda uma falta de conhecimento. Por mais que a gente divulgue, eles acham que fibrose cística é uma doença muito rara, e ela não é rara. Ela é presente. Se uma a cada 25 pessoas no Rio Grande do Sul tem um gene da fibrose cística, é só juntar 2, mãe e pai, tu já tem uma incidência muito grande de ter uma criança com fibrose cística.
né? Então, a gente ainda se depara com uma grande falta de informação da doença pelos pediatras normais. Muitos recorrem a nós. Ó, tem um teste do pezinho, ó, a gente sabe da mucors, vão lá, porque eu acho que não dá para tratar aqui, tem que ser em Porto Alegre, onde eu não sei muito bem, né? Então, a gente se depara ainda com um atraso também no encaminhamento desse paciente. E os remédios caríssimos, né? Toda vez que eu trago a Elizabeth Bax, presidente da Associação de Apoio a Portadores da Mucoviscidose no Rio Grande do Sul, eu faço essa pergunta, né? Preço médio desse tratamento mensal. Depende da gravidade do paciente, quanto mais ele vai amadurecendo, se tornando adulto, mais medicamentos ele vai precisando, porque mais órgãos vão sendo comprometidos. Na fase adulta, mais ou menos? Uns 12 mil por mês. 12 mil reais mensais. É muita coisa. Muito dinheiro. Não existe pessoa que tenha 12 mil reais mensais. Aí, a importância da associação para contribuir de maneira jurídica junto ao governo do Estado, porque sabemos do problema do Estado, parcelamento de salários. Imaginem comprar medicamentos para doenças como a de vocês. É uma luta muito grande. A gente tem uma ação judicial desde 2000. Nós ganhamos ela em 2001, garantindo o dever do Estado, porque na época, quando nós fundamos a associação, Zé, quem fundou a associação conosco tem um paciente vivo. Então, assim, naquela época, as crianças com fibrose cística, elas morriam antes de chegarem na adolescência. E é uma doença sem cura, né? Tá? Ela não tem cura. Não tem cura. Pela gravidade da doença, a gente perdia muitas crianças. Depois, o prognóstico era até 20 anos no máximo. Hoje nós temos os pacientes chegando na idade adulta. E graças ao trabalho da mucors, porque quem começou tudo isso, nós fundamos a associação, entramos com ação judicial aqui em Novo Hamburgo, com muito poucos pacientes, mas daí a gente abriu para todos do Rio Grande do Sul. Começamos a detectar os pacientes do Rio Grande do Sul, entramos, essa ordem judicial, essa ação judicial, ela veio a beneficiar todos os pacientes existentes no Rio Grande do Sul, então. Então, em 2001, nós ganhamos a ação, e até nós começarmos a importar medicamentos, que nem no Brasil tinha muitos ainda, né? Nos outros estados também não. Então, o Rio Grande do Sul meio que foi pioneiro nessa busca, junto com a Associação Brasileira, que é em Curitiba, né? Então, a gente sempre trabalhou muito junto com orientações da Associação Brasileira, e nós fazíamos grandes manifestos, nós levávamos caixões de crianças para a rua para chocar o Ministério Público e a Secretaria da Saúde, que se a criança com fibrose cística não fosse tratada, ela morreria ainda na infância. O governo atual consegue fornecer alguns medicamentos? A gente continua na luta, né? O governo estadual e federal ou só o estadual? É federal e estadual. E como é que alguns medicamentos são repassados, estão incluídos no SUS, então são repassados por verba federal. São 4. Na verdade, o hall de medicamentos ele equivale a uns 35 itens. 35. O restante fica para o Estado. Mas existe o repasse federal de alguns, e mesmo assim o Estado do Rio Grande do Sul muitas vezes deixa faltar. Recebe o dinheiro do governo Recebe, federal mas e não... repassa. Então, assim, a gente é uma luta muito grande, graças à associação, que a associação mobiliza, vai para a rua, nós vamos para a Casa Civil, a gente pressiona o governo do Estado, junto com a Secretaria da Saúde. Então, nosso trabalho é muito de buscar e pressionar e acompanhar esse processo de medicamentos. Porque se tu tem uma ação judicial, tu tem um número X de paciente, não um número muito grande de novos diagnósticos a cada mês. Então, a tua demanda de compra, ela não resultaria numa quebra e numa falta. É porque o governo não se organiza, e as justificativas são várias, de manter esse estoque, assim como reza a ação judicial, para que o paciente possa chegar todos os meses e receber o kit de medicamentos que ele tem direito. E esse kit de medicamentos envolve antibióticos de alto custo, medicamentos para nebulização, que não é soro, é um medicamento bem complexo, que eles têm que usar 2 vezes por dia, antibióticos inalatórios, medicamentos aí para o sistema hepático, que até está em falta hoje, alimentação para a sonda, alimentação hipercalórica, né? Vitamina A, D e K, porque eles têm uma falta dessa vitamina, ela é importada, o pulmão sangra sem essa vitamina, né? Então, assim, anti-inflamatórios.
Eles têm uma vasta gama de medicamentos. As enzimas pancreáticas, que eles usam uma média de 100, 150 cápsulas por dia, cada alimentação. Como esse pâncreas não funciona, então o que eles têm que fazer? Eles vão comer qualquer tipo de alimento e eles vão ingerir junto cápsulas. Para qualquer... vai tomar um copo de leite, 5, 6 cápsulas de enzima Fritura junto. nem pensar. Hã? Fritura? Podem comer de tudo desde que eles tomam as cápsulas. Eu quero voltar com a Elizabeth Bax após o intervalo com nossos apoiadores. Daqui a pouco eu volto. É uma doença bastante complicada, a mucoviscidose, a fibrose cística. E quero saber onde fica a associação aqui em Novo Hamburgo, uma abrangência estadual, devemos ter auxiliar, né? Fora do estado. Até fora do estado, então, daqui a pouco eu volto com muito mais informação aqui no Sociedade de Ação de hoje.